O Backlash de 2025 acontecerá neste sábado, dia 10 de maio, e muito se está comentando sobre o que acontecerá, se teremos novos campeões, se teremos retornos de lutadores e muito mais. Afinal, o que esperamos mesmo é que seja um grande show e que nos faça ainda mais acompanhar a WWE nessa nova era da Netflix. Então hoje eu venho aqui bater um papo com vocês sobre as minhas opiniões e previsões sobre o que acontecerá em cada uma das 5 lutas que teremos amanhã. Vamos lá? Fala galera, meu nome é Igor e eu não sou nem o maior e nem o melhor entendedor de Pro Wrestling, mas eu sou um telespectador comum como você, que quer conversar com alguém que assiste WWE e é esse o intuito desse canal. Então já se inscreve, deixa o seu like e depois de assistir todo esse vídeo, comenta aí embaixo quais são também os teus palpites, cuida. Então vamos só organizar as ideias antes de começar. Eu vou falar na ordem de relevância que cada luta tem para mim. Então eu vou começar com a de menor importância e terminar com a de maior importância. Dito isso, vamos começar com a luta de Pat McAfee vs Gunther. Ao meu ver, o Gunther teve que perder para o Jey Uso para que o Jey fosse elevado devido ao seu grande hype que domina os Estados Unidos, as crianças e que realmente anima todos os shows, né? Mas em vista dessa alavancagem do Jey, o Gunther teve que ser, digamos, humilhado, né? Então creio que essa luta seja para trazer de volta a dominância do Gunther. Ele provavelmente vai dominar a luta toda. Só que o Pat deve ter alguns momentos onde ele vai dar aquelas sequências de ataques, que a galera vai vibrar. Mas eu acredito que o hype da luta está mesmo em ver o Gunther acabar com isso. Da mesma forma que ele desejava acabar com o entre aspas, showzinho do Jey Uso também, né? Então o Gunther deve ganhar essa luta, mas continuar a atacar o Pat McAfee até que o próprio Michael Cole possa tentar interferir para ajudar o seu amigo, como o próprio Pat McAfee fez ajudando o Michael Cole, né? E o Gunther não vai deixar isso barato. E quando o Michael Cole for tentar ajudar o Pat de alguma forma, o Gunther também vai para cima tentar atacar o Michael Cole. E é aí que, ao meu ver, eu acho que alguém deve aparecer para intervir, para salvar o Michael Cole, porque o Michael Cole não é lutador, né? Então até o momento eu não sei, não consigo imaginar alguém que possa ser. Talvez possa ser o Sheamus, né? Ou talvez algum outro retorno. Mas eu já vi até mesmo outros canais falando que possa ser o Goldberg. Mas eu não acho que seja tão legal, porque ele não rende uma luta, ele já tá muito velho, né? As lutas que a gente já viu recentes dele realmente foram muito ruins, então eu acho que ele não serviria para o Gunther utilizar daquela brutalidade que ele tem, para ele se sobressair sobre o Goldberg. E pensando bem, uma intervenção que seria legal poderia ser de algum dos outros comentaristas, como por exemplo o JBL ou o Wade Barrett, né? Mas eu não sei como está a situação desses dois comentaristas para lutarem atualmente em 2025, né? Pelo que eu sei, há muito tempo eles estão parados, sem treinar, sem nada, sem atividade, né? Então não sei se encaixariam muito bem para salvar o Michael Cole nesse momento. Passando para a próxima luta, temos Lyra Valkyria defendendo seu título intercontinental contra a Becky Lynch. Eu não tenho grandes expectativas nessa luta. A Lyra ainda está conquistando seu carisma com o público, ela é meio sem sal, meio sem ânimo, mas creio que seja justamente por isso que ela está rivalizando com a Becky, para que o público a apoie como aquela menos favorecida, né? Então eu acredito que a Becky deva vencer essa luta e ser a nova campeã, para que a partir disso a Lyra siga na luta pela reconquista do seu título. E junto a isso, ela vai ganhando ainda mais apoio e ainda mais confiança do público. E ainda temos a chance de um retorno da Bayley para atrapalhar a Becky. Mas eu acho muito pouco tempo para se encerrar uma rivalidade entre a Lyra e a Becky. Mas por outro lado, eu não sei se deixar a Bayley afastada por muito tempo seria uma boa, porque recentemente ela já fez alguns comentários, se não me engano em entrevistas, dizendo que estava perto de terminar o seu contrato com a WWE, dando a entender que mudaria de empresa, talvez indo para a AEW. Então trazer a Bayley de volta o quanto antes seja uma maneira da WWE segurá-la ainda em meio ao seu roster, né, de lutadoras femininas. A próxima luta é a de Dominic Mysterio defendendo seu título intercontinental contra o Penta. Bom, eu tenho grandes expectativas para essa luta. São dois atletas super talentosos e vemos uma crescente muito grande com o Dominic ultimamente, né? Então logo de início eu já digo, eu acho que o Dominic não deve perder e eu creio que ele saia como vencedor para continuar com essa rivalidade que está se criando entre ele e o próprio AJ Styles. Essa luta deve ter muitas invasões, tanto da Judgment Day quanto do El Grande Americano. Inclusive, eu acho que o motivo da derrota do Penta nessa luta será alguma intervenção do El Grande Americano, que eu acredito que seja a próxima rivalidade do Penta. Que essa rivalidade irá lhe tirar do caminho do título intercontinental, deixando aberto para que o AJ Styles possa tentar conquistar contra o Dominic. Então assim o Penta deve criar essa nova rivalidade e ser ele o capaz de desmascarar o El Grande Americano,
já que o Penta tende a ser essa nova cara, esse novo rosto mascarado da WWE nessa nova era da Netflix. Então, dentro do rumo do título intercontinental, permaneceria o Dominic, o AJ Styles e eu acho que um pouco mais à frente o Finn Balor, principalmente quando ele sair da Judgment Day, coisa que não irá demorar tanto tempo, né? Eu creio que o Dom deve manter esse título ainda por um tempo, mas perder para o AJ, graças à intervenção e à traição do Finn Balor, sendo assim o Dominic sairia dessa área do mid-card solo e iria para as duplas, que eu realmente acredito que serviria para animar o cenário das duplas do Raw, que seria unir o Dominic Mysterio e sabe quem? O Logan Paul, e realmente seria a dupla mais odiada da WWE se isso acontecesse, mas realmente seria muito interessante de se ver. Em seguida vamos falar da luta de 4 fatais entre Jacob Fatu, Drew McIntyre, Damian Priest e LA Knight. Então, minha aposta é que o Jacob Fatu permaneça campeão e ele deverá fazer o pin em cima do LA Knight, graças a alguma ajuda do Solo Sikoa ou do Tama Tonga, né? Eu não vejo nem o Drew e nem o Damian sofrendo esse pin, porque eu acho que esses dois vão ficar se matando durante a luta e vão esquecer do objetivo, que é ganhar o título. Acho que essa rivalidade deles ainda vai se estender um pouquinho mais. E isso vai sobrar pro Jacob e pro LA Knight fazerem essa luta de verdade pelo título. Eu gosto muito do Drew e do LA Knight. Eu queria que algum desses dois ganhasse, mas eu acho que realmente vai ser difícil de tirar o título do Jacob Fatu tão cedo. Eu acho que ele só perderá quando for para alguma traição do Solo Sikoa, que já vem demonstrando isso pouco a pouco, que ele quer tomar aquele título, que ele tá com aquela inveja, né? Então, pra mim, será uma luta muito boa. Todos os 4 lutadores são muito bons, e o único que eu não queria ver vencedor dentre esses 4 é o Damian Priest, porque realmente o cara é chato, sem sal total, não dá, não tem graça, ele não tem uma química ali entre o lutador e o público com ele, não dá. Qualquer um dos 4 pode ganhar, menos ele. E antes de falarmos sobre o evento principal, a luta principal da noite do Backlash, temos uma observação. Não está sendo tão divulgada a luta entre Logan Paul e Jey Uso pelo título mundial dos pesos pesados. Então eu acho que realmente não vai acontecer. E quando eu dei uma pesquisada, eu vi que realmente o Dave Meltzer, que é um repórter altamente conceituado do Pro Wrestling, falou que vai ser adiado para outro evento. Então não vou falar sobre essa luta, nem o que eu acho, porque eu vou guardar as minhas opiniões e o que eu acho e o que eu penso para o evento futuro onde eles irão se encontrar. Vou deixar esse vídeo um pouquinho mais curto, beleza? E por fim, finalmente chegamos na luta principal da noite, uma rivalidade antiga de 2 multicampeões da empresa, velhos conhecidos, John Cena e Randy Orton pelo título indiscutível da WWE. Se você acompanha meus vídeos e já sabe um pouco dos meus comentários, já sabe o que eu vou falar mais ou menos agora, né? Se você ainda não viu os outros vídeos, termina esse daqui e vai lá ver. Estão muito bons. Sim, bora lá. Eu creio que o Cena saia vencedor dessa luta. Realmente o único que deve tirar o título do John Cena é o próprio Cody Rhodes, ao final da contagem dos dias de aparições do John Cena, né? Até porque sabemos que quem geralmente sai por cima no show anterior ao evento tende a perder no dia do evento. Então o Randy Orton está saindo vitorioso constantemente e ontem no SmackDown ele também saiu vitorioso. Isso dá uma certeza maior de que o John Cena vai manter esse título. Então, infelizmente, eu acho que não será uma luta tão boa, vendo pelo histórico, né? Porque se na WrestleMania foi uma luta horrível, quem dirá no Backlash. O Orton deve dar mais movimento a essa luta, dar uma acelerada, utilizar novos golpes para tirar o Cena do conforto, mas eu não espero aquelas lutas antigas, onde ambos roubavam os finishers um dos outros. Também não vejo a necessidade de alguma interferência nessa luta, como o Travis Scott, né? Eu acho que o Cena vai ganhar fazendo alguma referência aos seus confrontos antigos. Eu não consigo pensar em nada específico agora, mas da forma que eu não vejo o John Cena ganhando de forma limpa. Eu não vejo ele ganhando de uma maneira inovadora também. Então fica nesse meio termo. Eu não consigo imaginar como o John Cena ganhe. Eu realmente acho que essa luta vai servir como um flashback, como a nostalgia que já vimos esses 2 astros fazerem dentro do ringue. Então realmente eu acho que ele vai ganhar de alguma maneira que faça remeter a essa trajetória que esses dois já tiveram juntos. E para finalizar, como eu gosto muito de teoria, vou trazer uma teoriazinha aqui que eu fiz da minha cabeça para vocês. Nos últimos vídeos eu falei que eu acho que o John Cena não vai terminar a sua carreira como vilão, como um heel. Então durante essas lutas que ele vai fazer esse ano, ele deverá aos poucos ir, digamos, tomando gosto pela luta livre de novo, vivendo os mesmos sentimentos com os fãs, revivendo inimizades e amizades também, coisas que tragam de volta ao Cena anterior, aquele Cena que ele sempre foi.
Então essa luta com o Orton pode ser o seu primeiro despertar, o seu primeiro abrir de olhos para esse caminho de redenção. Mas claro, nada óbvio, nada que ele vai falar isso no Raw em seguida. Mas que isso é seu primeiro combate, aquele primeiro despertar do que ele vai falar depois pra nós quando ele for se aposentar. Então ele vai manter essa vilania ainda dele por muito tempo, creio eu que até o final das suas contagens de aparições, e somente então quando ele estiver perto de sair ou se aposentar de verdade, ele citaria essa sua primeira luta contra o Randy Orton como esse girar de chaves, né? Como um início do seu retorno à casa, retorno do herói que conhecemos desde as nossas infâncias, que sempre foi e sempre será o John Cena, né? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje, nada muito extenso, mas só dar minhas opiniões e as minhas teorias loucas da minha cabeça. Muito obrigado pela sua atenção, deixa aí nos comentários a tua opinião também, se você acha que eu viajei muito ou não, se você concorda ou discorda de algo que eu falei, mas vamos conversar. É esse o meu desejo com esse canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, Deus abençoe e valeu!